Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso, mais um vídeo sobre a história do cristianismo. E como você sabe, outubro é o mês da Reforma Protestante, então nesse momento eu quero trazer uma série de vídeos sobre reformadores, pensadores, pessoas que contribuíram para o processo da Reforma Protestante. No vídeo de hoje eu trago para você dois personagens que foram importantíssimos para o sucesso da Reforma Protestante. Então cola comigo e vamos de história da igreja. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago dois personagens, como eu falei, dois personagens que contribuíram para o momento da Reforma Protestante, só que eles não foram pessoas que são conhecidas como reformadores. Na verdade, eles estão dentro do grupo dos pré-reformadores. Eles vieram antes de Lutero, antes de Calvino, antes de Zwinglio, mas o seu trabalho também foi um trabalho de um viés reformista. Eles trabalhavam para uma necessidade que a igreja merecia e necessitava de uma reforma eclesiástica, uma reforma religiosa, uma reforma espiritual. E então eu quero, para você ter uma ideia, eu quero apenas expor alguns dados de um contexto histórico que a igreja se encontrava no momento em que esses dois personagens viveram. Duas pessoas de destaque desse vídeo são John Wycliffe e John Huss. Ambos foram dois reformadores que ganharam destaque no contexto da história eclesiástica, e eles viveram um período bem complexo da história da igreja. Um período em que tivemos muitos movimentos religiosos, como o movimento dos valdenses e dos franciscanos, em que tínhamos uma ideia de uma recuperação da pobreza. Tinha movimentos como, por exemplo, o movimento conciliar, em que, dentro de toda uma complexidade, de toda uma dinâmica da hierarquia da igreja, o movimento conciliar trabalhava com a superioridade do concílio em relação à figura do Papa. Tínhamos a crise da peste negra. A peste negra matou basicamente a metade da população da Europa. Tínhamos também a crise das cruzadas, uma crise moral, religiosa, econômica e, acima de tudo, política. Então, é um período de crise. Timothy George, um historiador da época da Reforma, ele trabalha com a ideia de um período de ansiedade, uma ansiedade que ela é refletida na literatura, na arte e na teologia da época. Como eu disse, nós tínhamos um momento de crise eclesiástica. Então, desde a Idade Média, nós tínhamos muitos conflitos entre o papado e o imperador, muito conflito entre o poder espiritual e o poder temporal. Por exemplo, a querela das investiduras no século XI foi um evento que exemplifica essas tensões, essas disputas, esses conflitos entre poder espiritual e poder temporal. E dentro da igreja nós tínhamos algumas tradições, algumas penitências, dentro do sistema das penitências, como as indulgências, como as peregrinações, que constituíam todo o sistema de penitências da igreja. Então, a indulgência ela consistia num ato de perdão dos seus pecados. Você pagava um tributo, comprava basicamente o perdão de seu pecado. Isso que consistia as indulgências. Então, era um período que dentro da igreja nós tínhamos escândalos de simonia, compra e venda de cargos eclesiásticos, escândalos de adultério, escândalo de concubinato clerical, escândalos de nepotismo. Um período de muita decadência, mas também um período conhecido como período do renascimento humanista, um período de volta às letras clássicas, volta às fontes, voltas ao grego, a volta ao latim, a volta à cultura clássica, à cultura
antiga. Então a gente não pode colocar como um período sombrio, um período apenas como um período negativo, mas também não podemos romantizar muito. É um período em que temos coisas positivas, mas também temos coisas negativas. Então é nesse contexto que o Wycliffe e Hus viveram. O Wycliffe viveu um período de muitos conflitos em relação aos impostos que relacionavam a coroa da Inglaterra com o papado. O Wycliffe ele foi professor, foi teólogo, ele estudou e atuou academicamente na Universidade de Oxford. Dentro de todo esse contexto que foi exposto de indulgências, de penitências, de decadência moral dentro da igreja, e em relação a esse conflito entre poder espiritual e poder temporal, o Wycliffe ele começou a desenvolver a sua teoria do senhorio. Segundo Wycliffe, temos apenas um único e verdadeiro Senhor no planeta, que é Deus, Jesus. Então, toda a autoridade, seja ela temporal, seja ela espiritual, ela é artificial, ela consiste apenas sob a permissão de Deus. Então, não existe nenhum senhorio que seja integralmente legítimo, apenas o senhorio de Cristo. Com isso, o Wycliffe acabava combatendo a superioridade, a supremacia papal que estava em conflito com a soberania do monarca. Mas uma coisa interessante que a gente tem que ressaltar aqui é que o Wycliffe ele trabalha com a ideia de restrição ao poder. Então, o Papa ele tem que trabalhar dentro das suas áreas de limite, o poder espiritual. E o monarca, o imperador, o rei, ele tem que atuar na sua área de limite, que é o poder temporal. E não deve interferir na área do outro, não deve ultrapassar os limites da sua zona de poder. Então, basicamente é nisso que consiste a teoria do senhorio de Wycliffe. Com a sua teoria do senhorio, o Wycliffe ele acabou batendo de frente com o papado e com toda a hierarquia que a igreja, a tradição romana, a igreja católica romana já estava praticamente estruturada. O Wycliffe via a igreja cristã como um corpo invisível, o corpo de Cristo, e não como uma estrutura hierárquica, como tradicionalmente foi trabalhado pelos pais da igreja. Então, por isso, ele passou a atacar o papado, a ver o papado como uma coisa ilegítima. O Wycliffe também atacou o sistema de indulgências, e uma coisa interessante é que ele também atacou algumas doutrinas da igreja católica, por exemplo, a doutrina da transubstanciação, que segundo Wycliffe não tinha base bíblica, ele não via base bíblica para isso. Outra coisa importante, que devemos ressaltar o trabalho de Wycliffe, é que ele via a necessidade da tradução das escrituras para as línguas vernáculas, para as línguas populares, para o comum, para o povo. Então, essa foi uma coisa que o Wycliffe trabalhou muito e ressaltou muito em seus escritos. O Wycliffe morreu em 1384, ainda em comunhão com a Igreja Católica. Então, no momento de sua morte, ele teve ali um funeral, foi enterrado em terra consagrada, teve todas as cerimônias certinhas. Mas com o concílio de Constança, alguns anos depois de sua morte, Wycliffe teve as suas doutrinas condenadas. Ele foi condenado como herege pelo concílio de Constança. E após essa condenação, seus restos mortais foram queimados, e tudo passando por um ritual de legitimizar o trabalho de Wycliffe. Na Inglaterra, Wycliffe deixou muitos seguidores, os chamados Lollardos. Os Lollardos eles viviam como pregadores populares, e uma coisa importante é que eles desenvolveram
o trabalho de tradução das escrituras para a língua inglesa. Então, estamos aí vendo basicamente uma das estruturas da reforma, que é a tradução das escrituras, como Lutero traduziu para o alemão, por exemplo. E muito dessa tradução, muito desse trabalho erudito, ele se deve sim ao humanismo. O humanismo exerceu uma influência sim, né? Todo esse movimento de volta à cultura clássica, de volta às fontes clássicas, exerceram influência para a tradução das escrituras para as línguas vernáculas. O outro pré-reformador que eu trago aqui para esse vídeo é John Hus. Hus é natural da Boêmia, numa região que hoje corresponde a uma boa parte da Tchecoslováquia. A Boêmia vivia um momento de muitas tensões no século XIV. Hus ele é posterior ao Wycliffe e, na verdade, ele sofreu muita influência dos escritos de Wycliffe. A influência de Wycliffe chegou até a Boêmia, saiu da Inglaterra e chegou até a Boêmia e outros lugares da Europa. Hus ele era professor da Universidade de Praga, teólogo, muito erudito, muito desenvolvido, mas com uma erudição bem complexa, erudição muito brilhante. E assim como Wycliffe estava relacionado a um contexto político muito dinâmico, Hus também está envolvido a um processo de muitas tensões étnicas entre boêmios, tchecos, alemães, que eram várias etnias, várias culturas que entravam em atrito na região do Império Alemão. Outro evento de grandes proporções em que Hus estava relacionado é a questão ao Concílio de Pisa, em que a Igreja teria de tratar a legitimidade do Papa, porque com a questão do Papado de Avião, chegamos a ter 3 papas reivindicando a legitimidade do seu pontificado. Então o Concílio de Pisa tratou de definir qual papa era legítimo. Então era um momento de muita tensão. Você imagina um momento em que 3 pontífices estão aclamando para si um pontificado legítimo. De Praga, Hus exerceu muita influência com seus escritos, combatendo as indulgências e definindo que acima do concílio e acima do Papa estavam as escrituras. Apenas as escrituras eram infalíveis. Nem o concílio e nem o Papa era infalível. Como eu disse, era um momento em que a figura do Papa estava em disputa com a figura do concílio. Quem tinha a verdadeira autoridade? Qual modelo estava acima do outro? Então, Hus ele trabalha com a ideia de que nenhum outro é infalível. Apenas as escrituras são infalíveis. Apenas a palavra de Deus é infalível. Está sobre o concílio, sobre o papado. Por combater as indulgências, Hus foi acusado de heresia. Hus foi convocado para comparecer no concílio de Constança, que também era para resolver essa questão, toda essa tensão entre concílio, papado, os 3 papas, toda essa questão estava muito mal resolvida. Inclusive o concílio de Constância foi o mesmo que condenou os trabalhos de Wycliffe. Então Hus ele é convocado para comparecer esse concílio de Constância, onde ele é formalmente atacado, formalmente acusado de heresia. Então é exigido que Hus ele retrate as suas doutrinas, retrate de seus escritos, de suas convicções. Porém, Hus não se retrata. Até uma controvérsia de que o imperador teria concedido um salvo-conduto para Hus que não foi respeitado. Hus teria ficado meses aprisionado
e condenado como herege pelo Concílio de Constança, onde em 1445 ele foi queimado vivo, né, assim como os seus escritos. Hus deixou muitos seguidores na Boêmia, né, os hussitas. Esses hussitas eles foram, né, se proliferando, foram ganhando muita massa popular, e mais para frente, com o advento da Reforma, muitos hussitas aderiram, né, ao movimento dos luteranos. Bom, então é isso, galera, né? Esse vídeo foi mais para expor, né, esses dois pré-reformadores que contribuíram de forma muito importante, né, para todo o contexto da Reforma. Eu poderia aqui falar de muitos outros reformadores, como Jerônimo, muitos outros pensadores, como Erasmo, de outros processos mais complexos, mas o vídeo ficaria muito extenso, então eu optei por pegar apenas esses dois que são os mais importantes, são os principais, são os mais famosos, os mais reconhecidos. Mas eu quero ressaltar aqui, né, nas palavras, né, de Justo Gonzalez, um historiador, né, da história eclesiástica. Ele define esse período, né, da Reforma, esse período anterior à Reforma, como um período, né, da Era dos Sonhos Frustrados. Wycliffe e Hus não tiveram o mesmo sucesso que Lutero e Calvino, talvez por questões políticas, sociais e econômicas. Mas eles deixaram um legado a longo prazo, né, que com certeza exerceram muita influência sobre Lutero, muita influência sobre Calvino e para todo o contexto da Reforma Protestante. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo, em que teremos aqui um outro reformador e vamos aprendendo nesse mês sobre todo o contexto da Reforma. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!